debate que visa aprofundar alguns temas que foram abordados durante a campanha para a vereança em Porto Alegre entre outubro e novembro. Né? Conforme vários contatos e conversas que nós tivemos, foi unânime a consideração de que os temas levantados durante a campanha mereceriam um aprofundamento ao longo desse próximo período, né? Na medida em que são temas que necessariamente serão abordados pela gestão do município, e o caso do transporte coletivo é uma comprovação disso, porque uma das primeiras medidas do prefeito Sebastião Melo foi justamente nomear uma comissão para propor uma nova regulamentação, né, do setor. E, além disso, a conjuntura política do país exige que as pessoas que tenham, eu diria, senso de responsabilidade e dedicação ou experiência na vida pública, exige que essas pessoas façam um esforço de elaboração de ideias, de propostas, de forma autônoma, de forma independente, que possam alimentar o debate público, seja na cidade, no estado, no país, e, a partir daí, nós aumentemos as chances de construção de alternativas para o nosso país. Né? Então, nós contamos hoje com a presença do Jorge Francisconi, que é arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura da URGS, e que dedicou a sua vida profissional, ou vem dedicando a sua vida profissional, melhor dito, a trazer o pensamento acadêmico, a formação acadêmica para a gestão pública, buscando constituir aquilo que é a vocação do conhecimento universitário, do conhecimento acadêmico, que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo a qualidade de vida nos ambientes urbanos e nas metrópoles brasileiras. O Francisconi teve uma grande atuação aqui em Porto Alegre, que marcou, né, a sua trajetória profissional aqui, que foi a formulação e coordenação na implantação do sistema de corredores de ônibus urbanos em Porto Alegre, né, que foi a última grande inovação no sistema de transporte coletivo em nossa cidade. E, além disso, também por razões profissionais, o Francisconi se envolveu bastante, e está bastante envolvido, no debate sobre a viabilização do sistema aeromóvel em diversos ambientes, especialmente nos ambientes urbanos. O Carlos Miller é jornalista, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, onde reside atualmente, e tem acompanhado, como um jornalista independente, o debate sobre as inovações que se produzem atualmente nos ambientes urbanos, tanto pela, digamos assim, pela evolução natural das cidades, quanto pelos impactos da atual pandemia do coronavírus. Tá? Bom, como eu mencionei no início, o novo prefeito de Porto Alegre constituiu uma comissão para apresentar um novo marco regulatório do sistema de transportes coletivos na cidade. O transporte coletivo na cidade é um transporte sabidamente, ou pelo menos o sistema é um sistema sabidamente vetusto, né? E tem hoje a passagem, o preço do bilhete de passagem urbana mais caro do Brasil. Eu gostaria de colocar uma questão de natureza geral, que é a seguinte: um sistema, qualquer que seja ele, com o tempo ele acaba desenvolvendo uma lógica de autopreservação e de reprodução das condições favoráveis para a vigência dos interesses internos que acabam se produzindo
na própria lógica de funcionamento do sistema. Um sistema de transporte urbano, como o de Porto Alegre, que envolve empresas privadas e uma empresa estatal, a Carris, ele é atravessado por uma miríade desses interesses pequenos e grandes, não é o caso de julgá-los, mas que acabam ganhando uma lógica de autonomia em relação à função pública que o transporte deve cumprir. Como sistema, o transporte público em Porto Alegre ele já recebeu nas últimas décadas 2 grandes choques de inovação. O primeiro foi justamente a implantação do sistema de corredores de ônibus, né, que diz respeito a uma racionalização do sistema. O segundo choque foi um choque de gestão decorrente da intervenção da prefeitura nas empresas privadas, concessionárias do transporte público em Porto Alegre, na primeira gestão do Partido Trabalhadores, do então prefeito Olívio Dutra, em Porto Alegre. Eu perguntaria, então, inicialmente, para o Franciscone, se nós estaríamos no limiar de um novo choque de inovação. E qual seria o perfil deste choque de inovação? O que sairia como inovação do sistema de transporte coletivo em Porto Alegre? Quais os ativos que nós teríamos para mobilizar com este objetivo? Bom, obrigado pelo convite, Renato. Obrigado, Carlos. Queria só lembrar que Porto Alegre tem uma situação especialíssima. Ela tem que ter transporte do município e transporte metropolitano. Originalmente, ela era uma península. Isso criou vários raios, várias estradas que iam para o interior, que depois vieram a ser os corredores dos bondes, e os bondes deixaram um legado maravilhoso para os ônibus, para os corredores de ônibus, que o Vilela teve a audácia e a capacidade de dirigir. Mas se você olha João Pessoa, são grandes avenidas com palmeiras de uma beleza muito grande e uma natureza própria para o transporte coletivo. O transporte coletivo por ônibus, ele depende também da cidade. Eu acho que Porto Alegre também tem, além desses eixos que partem do centro, que é um aspecto muito positivo, ela também tem vários centros de bairro, ela tem uma polaridade que exige um tipo de acessibilidade interna. Paris está fazendo isso não ande mais de 15 minutos para ter tudo que você precisa, ou seja, comércio, serviços, etc. Eu acho que a questão primeira é a cidade. O transporte não existe independente, ele depende para atender e para fazer a cidade. Nesse sentido, a revisão de um plano diretor que atenda aos novos tempos do trabalho em casa, a revolução digital hoje vai alterar a vida da cidade e, por decorrência, vai alterar a exigência sobre o transporte. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu tenho trabalhado muito isso num grupo do INSPER, a gente apresentou até sugestões para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem que ser criado plataformas para ajudar os planejadores de cidades pequenas, médias e grandes que não têm quadros técnicos, para pensarem nesse novo formato e continuar avaliando o impacto desse trabalho em casa. O Ministério da Economia hoje tem um grupo trabalhando explicitamente como aumentar o trabalho em casa para facilitar a qualidade de vida das pessoas, e isso vai significar uma redução na demanda dos transportes. Segundo aspecto que tem é que as novas tecnologias estão criando coisas muito estranhas. O Uber, por exemplo, é um animal muito estranho. Eu não conheço pouca gente que seja capaz de planejar a mobilidade colocando o Uber. O Uber quebra todas as equações econômicas. 4 sujeitos dentro de um Uber em Toronto é mais barato do que andar de bonde em Toronto, e Toronto tem uma qualidade de transporte coletivo fantástico. Essa revolução, então, da tecnologia que nós estamos tendo hoje, dos TICs, é algo que o Ministério da Ciência e Tecnologia está trabalhando muito,
que é algo que no planejamento o diretor tem que ser visto. E isso também vai afetar essa questão da nova regulamentação, do acompanhamento, do pagamento. O prefeito está colocando. Se o prefeito vier, se o grupo que está trabalhando para o prefeito botar as posturas tradicionais e não vier com novas tecnologias, eles vão encarecer o transporte. Essas novas tecnologias têm um grande potencial de dar um transporte de mais qualidade e melhor para a população, em todos os aspectos, seja na infraestrutura, seja nos veículos, seja para a população ter o próprio acesso, saber que horas passa, saber onde está, etc, etc. Então, esse é um primeiro aspecto das novas tecnologias que eu vejo, que está ligada com até o processo de urbanização e com o processo de gestão. Tem um outro aspecto em Porto Alegre, que eu estou um pouco distante, mas que são a revisão dos corredores da estrutura. Por exemplo, os corredores que foram feitos começaram com a Farrapos, dos anos 50, 40. A Farrapos foi o primeiro grande eixo de transporte que Porto Alegre teve, foi não me lembro o nome dele agora, escapou. O prefeito Lorival, não. Loureiro da Silva. Loureiro da Silva, exatamente. O Loureiro fez o primeiro grande corredor de transporte para a saída metropolitana. Então, tem saídas metropolitanas e tem saídas que são internas. Para a região sul, é muito interna. E nós não temos um bom corredor de mobilidade para lá. O Transurb já fez até um projeto com o sistema Quester para lá, que, se estruturando um problema de uma equação financeira e sabendo-se que tem demanda, seriam novas tecnologias. Então, o meio ambiente está impondo novas tecnologias. A revolução digital está impondo novas tecnologias. As novas fontes energéticas, quer dizer, essas baterias solares que estão sendo já usadas em cima de ônibus e a eletricidade dos carros da Tesla, tudo isso vai ser uma grande revolução que, ao lado desse grupo da regulamentação, eu criaria um grupo pensar grande, pensar futuro, e sabendo que a Universidade do Rio Grande do Sul, os centros de tecnologia do Rio Grande do Sul, o setor privado gaúcho, tem condições de competência para se transformar num grande polo inovador de criação de novas tecnologias. A Ford está fechando, em parte por obsolescência. As regras do jogo estão mudando rapidamente. Então, eu acho que a minha sugestão para o prefeito, além de criar na regulamentação, seria criar, vamos pensar grande e pensar futuro. E para isso tem várias coisas, tem novos corredores, tem novos polos. Eu sou um grande defensor do polo centro da cidade se transformar num modelo nacional. Eu hoje de manhã assisti uma palestra sobre o que o ACM fez no centro de Salvador. Ele juntou uma equipe internacional e reconstruiu o centro de Salvador e deu vida ao centro de Salvador, que eu sei, eu ouvi o prefeito falando, a grande meta dele é dar vida ao centro. Dar vida ao centro é trazer gente, é trazer atividade, é criar uma área cultural, criar uma área histórica. Aqui vou até contar uma fofoquinha, que eu acho da melhor qualidade. Os tecnocratas que trabalhavam no IBTU, na época eu estava dirigindo lá, fizeram um eixo de transportes que ia passar na metade do mercado público. E aí eu contei para o Vilela, eu convidei o Vilela, vamos fazer uma aliança, ninguém vai derrubar esse mercado público. Então, ali tem uma volta que quem passa de ônibus deve achar uma chatice, mas é a preservação do patrimônio. Então, os corredores de Porto Alegre são privilegiados até na preservação do patrimônio. Quem subir pela Protásio Alves vai ver que tem uma saída e deixaram uns jacarandás no meio. Nós queríamos preservar a paisagem ambiental do corredor da Protásio Alves chegando lá em cima. E Porto Alegre tem também o privilégio de ter perimetrais. As perimetrais são altamente econômicas para a mobilidade da cidade e precisam ser mais revistas, mais usadas. Quando a gente implantou o transporte em perimetrais, o setor privado se negou a aceitar concessão porque dizia que não ia dar lucro. Porto Alegre tem uma outra grande vantagem, que é a Carris. A Carris permite aferir custos, permite ser
para saber até que ponto, onde é que estão os custos, quanto é que está a demanda, como é que está a mobilidade. Aí o Vilela decidiu, a Carris vai operar nas perimetrais. A lucratividade foi tão grande, os estudos técnicos estavam certos, que daqui a pouco o setor privado queria que a Carris caísse fora, que eles queriam tomar conta disso. Então, essas coisas todas estão na experiência de Porto Alegre e permitem dar um grande salto para frente na melhoria da qualidade de vida. Agora, isso tem que vir com tecnologia, urbanismo. O urbanismo não pode ser a formato da urbanização. Os bairros, hoje de manhã também, 2 grupos discutindo planejamento de bairros. O Propuro, inclusive, planejou um pouco da Navegantes. Navegantes é uma das regiões com maior potencial da cidade de Porto Alegre, é uma terra de ninguém, ela tem uma acessibilidade ao centro, ela tem uma qualidade ambiental, ela tem uma vista para o Guaíba, que poderia ser um novo área de lazer, habitação, comércio, até indústrias limpas naquela área. Então, essa revisão do plano em função de novas tecnologias, futuro, mobilidade e qualidade de vida, para você não ter parque perto da sua casa e não ter que andar 3 horas e meia para chegar no trabalho, me parece que é o que nós estamos pela frente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, eu acho que sim. Se eu não respondi, me não, onde eu não respondi, mas a ideia que eu tenho é essa. Perfeito. Não, antes de passar para o Carlinhos a palavra, eu gostaria de ver o comentário dele, mas eu só queria, digamos assim, frisar essa tua conclusão, né? Digamos, o meu ponto de vista sobre essa tua conclusão. Antes, completando a fofoca que tu mencionasses ali, o pessoal que queria passar uma avenida no meio do mercado público. Houve também algum brilhante tecnocrata, alguns anos atrás, que desenhou um trajeto ali para a primeira perimetral, que cortava a Faculdade de Medicina da URGS, o prédio histórico da Faculdade de Medicina. Simplesmente passaria por cima, para fazer a conexão direta com o túnel da Conceição. Na época foi o reitor Ferraz que disse que convocaria a comunidade universitária a entrar para dentro do mercado público e só sair quando houvesse garantias de que esse trajeto seria mudado. E hoje também, então, tem aquela volta. Mas, enfim, uma cidade, na preservação da sua memória, ou na adequação da sua memória, com digamos, o aumento dos padrões de funcionalidade, acaba sempre se defrontando com esse tipo de problemas e tal, e tendo que oferecer linhas de resistência cidadãs. Agora, eu queria colocar uma questão aí que tu mencionaste, né, que seria a necessidade de a prefeitura pensar alternativas técnicas concomitantes a alternativas de regulação do sistema, né? Quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no governo Sartori, eu tive a oportunidade de promover algumas reuniões envolvendo, inclusive, pessoal da universidade, tentando desenhar a possibilidade de um grande projeto que pudesse ser orientado ou ser inspirado pela concepção de Porto Alegre como uma espécie de living lab na área de transporte público, né? Um laboratório em escala real, na medida em que ele combina 3 questões que tu mencionasses, ou seja, além do transporte urbano, ele se conecta com o transporte metropolitano, necessariamente. A situação geográfica, eu acho que ela possibilita pensar numa plurimodalidade de transportes. Nunca se pensou, por exemplo, o Lago Guaíba como uma alternativa para o transporte urbano. Hoje já se fez um grande avanço com a conexão com Guaíba, né? Mas se nós pensássemos uma linha por exemplo, uma linha de transporte fluvial conectando desde o aeroporto, ali nas imediações da estação do Transurb do aeroporto, até o bairro Belém Novo, nós criaríamos uma nova alternativa, nós criaríamos uma nova dinâmica de desfrute da paisagem da cidade por parte dos usuários desse transporte, né? E, obviamente, desafogaríamos o transporte urbano terrestre nesse eixo norte-sul. E eu acho que isso é interessante, quer dizer, são poucas as cidades que possibilitam isso, essa abordagem integrada
de um transporte fluvial que valorize a paisagem urbana como um modal possível de transporte urbano. E, por último, tu não mencionasses, mas eu acho que é importante, seria a articulação desse novo sistema com a vocação de Porto Alegre para se transformar num centro logístico que envolve todo o Cone Sul da América, né? O novo aeroporto, a ampliação do novo aeroporto tem como visão estratégica se transformar num hub, no principal hub aeroportuário do Cone Sul. Isso, obviamente, vai ter um impacto muito grande naquela região, né, em termos de desenvolvimento de atividades econômicas que hoje são praticamente inexistentes, de um sistema de transporte para pensar movimentação de cargas, de passageiros, etc. Isso envolve uma multiplicidade de questões que hoje eu, pelo menos, não vejo na planilha de nenhum planejador do transporte urbano em Porto Alegre. Bom, vou pegar só dois itens. A intermodalidade, eu acho que Porto Alegre tem um potencial. As indústrias estão aí perto. Quer dizer, você tem Caxias, é um dos grandes polos da indústria de transporte brasileira. Basta ver a Marco Polo, a Randon, e mais o setor eletrônico, que desenvolveu muito, eu estou desatualizado. Então, Porto Alegre, hoje, poderia ser um grande laboratório de inovação de transportes e comunicação a partir de ciência dos TICs, né? Tecnologias novas. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Porto Alegre já tem esse sistema aquaviário, que você mencionou, ele pode ser ampliado. Ele já houve uma tradição, eu, quando era criança, ia para a Vila Assunção ver as barcas indo para Guaíba. No plano metropolitano que tinha dos anos 70, tinha isso. Depois parou, depois continuou, mas pode ser um grande fenômeno. E terceiro, também tem sobre trilhos. Precisaria muito melhorar a questão de bicicletas, de veículos mais de acesso às estações. Não tem local para você deixar bicicletas, nem para você ciclovias numa escala que permita transporte. Não estou falando de lazer. Sim. Ciclovia para lazer é uma coisa, ciclovia para acesso ao transporte é outra. Nesse rubro que você falou de ser um grande centro latino-americano, pelo menos do Cone Sul, vamos ser mais modestos, sim, eu vejo a área do Navegantes com todo esse potencial. Exatamente. Para mim, a área dos Navegantes poderia se transformar no grande ponto de encontro da ciência e tecnologia com a produção industrial com uso prático. Aquela área ali é, por excelência, uma área de uma cidade nova de tecnologia. Você pode escolher até o ramo que você quiser de tecnologia. E isso, somado a uma proposta que eu cheguei a elaborar, estou tentando levar para o prefeito, de revisão da área central, uma área ali do mercado dedicada à cultura, ao lazer, ao encontro, à tradição do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós não temos nenhum restaurante no centro, ou até na área portuária. Aqueles galpões podem se transformar em escritórios, restaurantes, sem nenhum grande investimento. Seria um modelo que Bordeaux tem. Você vê a culinária gaúcha da Serra, eu não encontro nenhum lugar em Porto Alegre, e onde eu vou, as churrascarias também, é complicado poder sentar calmamente e comer um churrasco em Porto Alegre hoje. E o segundo grande eixo que tem no centro é o da cultura. É a Praça Marechal Floriano, que entra naquela belíssima entrada do porto. Tudo aquilo ali poderia se transformar no grande ponto de encontro da cultura gaúcha, em todos os sentidos. Se você subir um morro, você vai ter aquele belíssimo anexo do São Pedro, que tem que ser mais usado, tem que ser mais difundido. Porto Alegre tem um anexo ao Teatro São Pedro que a gente deve àquela velha dama, que tem que ser colocado no centro da cidade. Quer dizer, nós podíamos criar até escadarias ali por trás, por dentro do hotel antigo que tem ali, para fazer uma articulação da Praça da Matriz com a Praça Marechal Floriano para chegar ao porto
e fazer um grande eixo cultural em Porto Alegre. Então, isso tudo são três polos que, no fundo, estão juntos, quer dizer, uma extensão para ter o Navegantes com o hub tecnológico e tudo isso, cultura e a qualidade de interação, faria daquilo ali um novo momento, com uma rodoviária no meio, com a estação do Transurb ali. A mobilidade ali, toda ela garantida por todos esses potenciais que apresenta. Mas eu acho que eu estou sonhando um pouco, né? Não, mas eu acho que é assim que a gente avança. Então, Carlinhos, terias alguma observação, alguma questão? Não? Tenho. A primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: eu aceitei o convite para participar dessa conversa como jornalista, porque eu não entendo nada do assunto, mas como jornalista eu sei fazer perguntas sobre o assunto que eu não entendo. Eu também. O problema de entrevistar o Franciscone é que com essa erudição que ele tem, ele responde antes da gente fazer a pergunta. Então, isso aí, é verdade. Então, algumas das perguntas que eu faria, ele já respondeu. Né? Tá. Mas quem sabe tu faz as perguntas da mesma forma, pelo menos para tu frisar o problema é isso. Quando a gente entrevista um cara como ele, se a gente consegue fazer uma pergunta antes dele responder, a gente parece inteligente, porque faz uma pergunta que provoca uma resposta interessante, rica e tal. Mas quando o cara responde antes, a gente passa... O que esse cara está fazendo aí, afinal de contas, né? Bom, mas, enfim, largando as bobagens de lado e aproveitando duas respostas que o Franciscone deu antes de eu perguntar, uma delas é essa questão de que tem que pensar no futuro, né? Quer dizer, e ele já disse várias coisas que resultam desse pensamento, pensar o futuro, soluções para o futuro. A outra é de que não se pode pensar o transporte de forma isolada, quer dizer, o transporte é num contexto de desenvolvimento da cidade e que isso vai mudando e tal. Bom, isto posto é o seguinte, Porto Alegre, por exemplo, passou por um processo de desindustrialização, né? Passou por mudanças demográficas muito acentuadas, passou por relocalização de uma série de atividades, inclusive do esvaziamento do centro, né? Que ele também já mencionou. Quer dizer, isso aí mostra que a dinâmica demográfica, a dinâmica econômica, ela leva de arrasto a vida da cidade, a organização da cidade, a organização dos transportes. Então, eu perguntaria para eles, bom, olhando para frente, né, quais variáveis, né, nessas áreas, na área demográfica, na área de econômica, de atividade econômica, por exemplo, na opinião dele, são as mais relevantes, né, e que tipo de solução de infraestrutura elas ensejam? Pô, cara, aí veio uma pergunta que não tem resposta. Porque você tem muita... Você está num momento... Bom, vamos tentar responder e depois onde é que eu vejo a dificuldade. A questão do planejamento é exatamente para fortalecer tendências e tentar reduzir perdas. Essa é a função. Então, se eu quero trabalhar no centro, se eu acho que o centro da cidade está esvaziado e tem motivos para ser, eu tenho que ver quais são os potenciais que já existem por ali e como é que eu posso incentivar isso. A perda de população, por exemplo, das áreas centrais, em função dos empregos indo para as periferias, Brasília hoje está fazendo retrofit. O centro de São Paulo está pegando prédios inteiros comerciais, e é muito complicado, porque todo apartamento tem que ter um banheiro, e isso encarece muito essas reformas, mas tem prédios em Porto Alegre, o meu tradicional é sempre Sulacap, eu sou da geração Sulacap, e prédio da União. Ali há banheiros naqueles escritórios. Quer dizer, transformar aquilo. E também a demanda habitacional mudou, muita gente vivendo sozinho, que para ela 20 metros quadrados é ótimo. E não é um investimento social, é um investimento de estudante universitário, de aposentado,
de solteirão, de quem opta por uma vida quieta numa área central que tem várias ofertas de serviço. Então, a demografia vai haver um envelhecimento, e o envelhecimento vai gerar novas demandas. Nós temos algum parquezinho no centro de cidade que os velhos possam sentar e ficar jogando xadrez e falando mal dos filhos? Essa é uma questão. Para mim, a Praça Marechal Floriano, aquela área ali, até o eixo, é o ideal para fazer. Não sei se conhece, atrás da biblioteca da Quinta Avenida, em Nova York. Se tu quiser, eu te mando umas fotos. Aliás, aquela praça ali foi feita com jogos para as pessoas ficarem ali jogando um xadrez, conversando, jogando gamão. Aliás, naquela praça é o único lugar do mundo que eu conheço que tem uma estátua do José Bonifácio de Andrade, de 3 metros de altura, doado pelo Getúlio Vargas à cidade de Nova York em 1930. Brasília não tem nenhuma estátua de nenhum personagem histórico brasileiro. Então, a demografia vai afetar o uso das coisas. A mortalidade do Covid vai, muito velho que garantia o sustento de famílias, vão perder isso. Então, são novas demandas. O Parcão, por exemplo, é um exemplo bonito de como a prefeitura, acho que é do Vilela também, conseguiu responder uma demanda de uma comunidade com uma praça que as pessoas têm o que fazer, têm onde se encontrar, nos mais variados tipos etários, etc., etc. Então, essa é uma questão que eu acho que a demografia, as novas tecnologias vão mudar muito. E nós temos que começar a pensar isso com intensidade. A universidade e o setor público estão correndo sempre atrás do prejuízo ultimamente. Quer dizer, a universidade hoje passou a ser quase reacionária. Ela reage. Reacionária no sentido não de ideologia, mas no sentido da coisa acontece, então eu reajo ao que acontece. O setor público pode ser de ponta ou pode ser reagente. Nas novas tecnologias de transporte, por exemplo, a questão do transporte do sistema do Quester, eu acho que vale a pena fazer um bom cálculo de custo-investimento. E para aquele tipo de demanda, nós não estamos precisando de trem japonês para isso aí. Nós estamos precisando de qualidade adequada ao meio ambiente, que tenha um equilíbrio custo-tarifa e que ofereça ao usuário algo seguro, algo de qualidade. Os nossos trens do Transurb, eu, quando era presidente da BTU, participei muito daquela licitação, fechou um pau danado com a Mitsui que produziu. Aqueles veículos estão totalmente ultrapassados, mas nós não vamos ter dinheiro tão cedo para botar coisa melhor. Então mantém, mas vai fazendo melhoramentos em outros ramais, em outras áreas. Falei de alguma coisa que não te respondi? Não, em essência, falou que respondeu as perguntas. Acho que talvez só um pouco aquele aspecto mais das mudanças de atividades econômicas. E aí, uma coisa que eu estava lendo hoje pela manhã, numa coluna do especialista em tecnologia da informação do Financial Times, ele falando de mudanças que estão acontecendo em Londres na questão do transporte de carga, né? De cargas na área urbana. Então, tu mencionaste antes a questão, por exemplo, do Uber, do desafio representado pelo Uber. E ele diz o seguinte, o transporte de cargas urbanas está passando por um processo de uberização, né? E associado à tecnologia de informação, em Londres já estão se criando, né, uma lógica de distribuição de carga a logística de uma milha, né? Quer dizer, criando centros pequenos centros de depósitos que distribuem as cargas para as atividades econômicas num raio de 1 milha a partir de bicicleta a motor, né? Isso e com pedidos e demanda e entrega gerenciada em tempo real. Isso faz com que tire dessas áreas as vans, os
os caminhões pequenos que faziam a distribuição dessas cargas, né, que além dos aspectos ambientais e tal, tem o aspecto de que alivia o tráfego e, portanto, melhora as condições de traficabilidade de passageiros, né? Então, se puder comentar um pouco esse tipo de coisa, dessas mudanças que são decorrentes de mudança da atividade econômica e da introdução de novas tecnologias, acho que seria legal. Só posso completar com uma questão, Francisco? Claro. Eu acho que o seguinte, se nós juntarmos as características de Porto Alegre, de uma área metropolitana muito integrada, de uma possibilidade, por razões geográficas e de ocupação do espaço geográfico da cidade, que abre possibilidades de transporte com vários modais, né, de intermodalidade no transporte urbano. E, finalmente, juntando a isto a vocação de desenvolvimento da área ali circundante ao aeroporto e ao bairro Navegante, de um grande centro logístico, né, de porte internacional, com esses três fatores, nós podemos concluir que transporte e mobilidade urbana em Porto Alegre é um setor de desenvolvimento econômico. Claro. Ou seja, não é apenas um conjunto de tecnologias que deverão ser desenvolvidas para responder a necessidades da cidade. Em si, ele é um setor de desenvolvimento econômico, porque com isso nós vamos estar produzindo tecnologia, nós vamos estar produzindo bens, tecnologia inclusive no sentido de conhecimento, ou seja, valor agregado em patentes, né, em essas coisas, ao mesmo tempo em que nós pensamos estes novos sistemas para a cidade. Compreende? Então, inovar o transporte coletivo em Porto Alegre significa também induzir o desenvolvimento econômico. Estou totalmente de acordo contigo. Me falhou no raciocínio para a pergunta do Carlos, a mudança de uso econômico do solo. O uso econômico do solo é a questão de oferta e demanda. Se está bem colocado para banco, e banco pode pagar mais que casa de venda de tecido, de comércio, o banco, por ter mais rentabilidade, toma conta daquilo ali. Houve uma época que eu ia a Porto Alegre, caminhava na Rua da Praia e ficava extremamente desiludido com o desaparecimento da Casa Safira, daquelas lojas, Casa Yankee, todas aquelas lojas tradicionais, e os bancos tinham tomado conta do centro de Porto Alegre. Por quê? Porque ali é o terreno mais caro de Porto Alegre, pelo fato da acessibilidade, e o uso econômico da terra depende da rentabilidade de cada função. O banco, naquele momento, era o que mais rendia ali. Hoje em dia, os bancos estão diminuindo, as agências bancárias estão cada dia menores, então o banco vai usar menos espaço e é possível que abra espaço para outras funções econômicas que tenham rentabilidade na medida que seja reativado o uso e a ocupação dali. Eu acho que esse é um dado econômico importante, porque ele não é da vontade de cada um. Tem leis de uso do solo e de rentabilidade do solo que definem o tipo de uso que vai ser feito ali. Bom, eu não vou entrar em historicidades, porque aí eu ficaria meio pedante, mas isso aí tem fundamentos históricos na agricultura dos anos 1800. Foi um geógrafo que descobriu por que plantava batata perto da cidade e por que colhia lenha mais longe. Batata vendia mais do que a lenha que era vendida no centro da cidade. Simplificando. Essa questão da distribuição da carga é um problema muito sério. E há uns 15 anos atrás, quando o Roberto Scaringella ainda estava vivo e dirigia o CET de São Paulo, nós fizemos um projeto para o Banco Mundial. Nós queríamos trabalhar com veículos maiores ou menores e com centrais de carga de distribuição por tipo de setor. Setor hoteleiro tem tal tipo de demanda, farmácias tem tal tipo de farmácia. Então, criaria pequenos núcleos de distribuição que seriam abastecidos fora do horário para depois fazer a distribuição no varejo. Nós não conseguimos avançar com o projeto, mas depois a gente descobriu, por exemplo, que a logística de um Carrefour, dessas redes grandes de
distribuição de supermercados é uma das coisas mais refinadas que existe no atacado. Então, quando você entra no varejo, essa ideia que o Carlos levantou é absolutamente adequada e viável. Quer dizer, as pequenas coisas que são pequenas coisas, não, as pequenas mercadorias ou as pequenas demandas que existem, pode ser feita por combis, pode ser feita por vans, pode ser feita por motocicletas, etc. E é possível criar isso e definir o horário de abastecimento para evitar um tumulto maior na área do centro. E terceiro, essa tua proposta agora, a riqueza de uma cidade, eu fiz um curso de economia urbana uma vez, é baseada naquilo que ela vende para fora. Uma cidade é rica porque ela compra tanto, exporta tanto, e a diferença é a riqueza. Se Porto Alegre se propõe a ser um polo inovador de venda, todo esse know-how, essa tecnologia é vendida. Os corredores urbanos foram produtos de exportação do Brasil, que eu fui à Colômbia para ajudar a pensar os corredores que estão em Bogotá hoje, que são um novo modelo. Na época do Polo de Tarso, no Ministério de Relações Exteriores, a gente pegava o conceito de corredor que o Lerner tinha inventado não propriamente, mas tinha consolidado, junto com o modelo urbanístico, que era a verticalização ao longo dos corredores de massa dele, com comércio, com polos de comércio, tudo isso. E eu fui com o Ministério de Relações Exteriores para o Peru, para a Colômbia, para a Venezuela, vender esses conceitos, porque era um know-how que nós tínhamos desenvolvido e nós estávamos exportando. Então, perfeito. Eu acho que essa tua visão é absolutamente... E aprofundar nisso e mostrar como seria importante a universidade sentar em cima disso, se juntar à demanda, sentar aos práticos, perder um pouco da vaidade acadêmica de citação de pé de página e ficar mais objetivamente olhando a realidade, o que eu chamo de exogenia universitária. Ela hoje está muito olhando para o umbigo dela dentro do corpo dos campos. Eu acho que isso seria, Porto Alegre poderia também ser um modelo de inter-relação de todo o saber e prática. Mas eu estou sonhando de novo. Não, mas é verdade. Mas neste caso, pelo menos, Franciscone, o teu sonho é Raul Seixas, ou seja, porque tu não estás só, tem outras pessoas sonhando isso. Ótimo. Esse negócio dá certo, viu? Vai que esse negócio dá certo. Agora, eu acho assim que o que é interessante neste debate é que, além de nós lidarmos assim com questões conceituais, né, e que, num primeiro momento, elas podem ser vistas concretamente apenas através de exemplos de outras cidades mais desenvolvidas e tal, mas o que é interessante é que aqui em Porto Alegre, por algumas circunstâncias, eu posso estar sendo um pouco otimista, mas por algumas circunstâncias, nós estamos no limiar de algumas transformações. As questões elas estão se tornando, elas estão decantando, compreende? Elas estão chegando a um ponto em que as pessoas, os gestores públicos, os acadêmicos, etc., mesmo os empresários, eles não podem mais desconsiderar a sua pertinência. Eles têm que responder a essas questões que estão sendo colocadas, né? Então, por isso eu acho que um debate como esse, ele é auspicioso, porque ele ajuda a sistematizar certas ideias que nós podemos colocar aqui no debate público da cidade, não é? Isso eu acho que é importante. Renato, Vicente Celistre quer perguntar. Ah, sim, por favor, Vicente. Vicente Celistre é do Diretório Nacional do PSB e é secretário do partido aqui no Rio Grande do Sul, de Campo Bom. Campo Bom, né, Vicente? Desculpe se eu estou aqui falando, mas ele foi candidato a prefeito na cidade de Campo Bom nas últimas eleições. Vamos lá, Vicente, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Saudações, meu caro Renato. Parabéns pela iniciativa e também pela qualidade da exposição do urbanista
do Francisconi, né, uma pessoa reconhecida, né, como há pouco pesquisei e vi do seu trabalho. Saudar o Miller, que há um tempo não o vejo, né, desde um tempo atrás lá em Brasília, ainda nas lutas da nossa causa do companheiro Zanetti, ao companheiro Junico, grande também pensador do partido. Rapidamente, o que eu queria colocar aí, um tempero, companheiro Francisconi em especial, pela sua também, o seu reconhecida liderança, né, e conhecimento da questão geográfica histórica. É realmente a cidade voltada também para o pedestre. E, nesse sentido, de fazer com que aquele pedestre, aquele morador, e tu citaste muito bem, até os cidadãos e cidadãs de uma certa idade, mas, além disso, todos, a juventude em especial, o pertencimento à história de uma cidade. Os espaços de estar, seja no centro histórico, seja na orla, seja em qualquer lugar, até mesmo nos bairros, né? Eu acho que cada bairro tem uma historicidade. Eu puxo aqui a preocupação do Junico de ver a economia, de ver as cidades valorizando as micro-regiões e os bairros, no caso, como Porto Alegre, mas, em especial, claro, o centro, de como o pedestre, como tem algumas cidades desenvolvidas, tem todo também uma preocupação com o pedestre. E a segunda questão, me permita, como defensor e simpatizante, não só pelo desgaste da democracia representativa, o companheiro Renato foi heróico aí na sua candidatura à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não só pela minha simpatia à democracia participativa, ver nesse tema que tu és tão destacado, de como fazer os conselhos, as comissões, as associações, os grupos, os sindicatos de trabalhadores, ainda mais nesse momento de uberização, de como fazer grandes conselhos desses temas que tu mesmo há pouco disse que é mais do que um grupo, é outra comissão por um tema que há pouco referiste, de como fazer a democracia participativa ajudar nesses modelos de cidade, né, fazendo o transporte coletivo, o transporte público, a acessibilidade, a mobilidade e também tudo isso voltado, né, para a questão econômica, como colocou o Renato, que também é importante, daí entra inclusive os grupos de empresários, de lojistas, de ambulantes, enfim. Como fazer, deve ter, Porto Alegre tem, né, o Conselho Municipal de Transporte, o Conselho Municipal de Tráfego, não sei, mas como isso avançar para que fosse, né, desenvolvido em cada cantinho da cidade, em especial do centro, a democracia participativa para regular essa transformação que o Renato preconiza aí, e tem razão. É essa a minha pequeno comentário aí, singelo aí, também como pouco conhecedor mais profundo do tema. Obrigado. Vicente, muito obrigado. Você é prefeito de uma cidade que durante muito tempo tinha uma fotografia daí que era a minha predileta, quando a gente fez ciclovias. Eu fui candidato, não fui eleito, né? Mas a Campo Bom é pioneiro na ciclovia. A IBTU fez um programa de ciclovias aí que eu fui visitar e nunca me esqueço, uma velhinha de chapéu, aquela bem Deutsch, com uma bolsa indo fazer compras de bicicleta pela ciclovia. Foi um dos grandes prazeres que eu tive na minha vida, ver uma ciclovia feita por tecnocrata, sendo devidamente usada por uma cidadã que devia ter uns 50, 60 anos, indo fazer compras. Então, Campo Bom tem um lugarzinho especial por aqui no meu coração. Então, que honra saber que o senhor conhece a nossa cidade aqui de Campo Bom. A ciclovia é a primeira da América Latina, conforme a história aqui. E foi um sucesso pela população, pela cultura. Eu fui dar assessoria em Moçambique e os holandeses fizeram ciclovias fantásticas, mas não havia, o calor era imenso e a tradição da cultura africana não tem ciclovia na cultura. Então, se não tem também a população que tem uma vocação para aquilo, não adianta nada os tecnocratas inventarem. A questão do pedestre, eu acho que pedestre e ciclovia são dois personagens meio esquecidos por nós. A calçada é ruim,
a ciclovia é quase pede licença para o automóvel para passar pelo canto, depois, quando o sujeito é atropelado, é um desrespeito absoluto. Eu acho que essa questão do pedestre e da ciclovia são duas coisas que tem que ter projetos específicos aí. Mas a que mais me agradou nas suas questões foi a questão da democracia representativa, porque eu não sei qual delas nós estamos falando. Eu tenho me dedicado um pouco a isso, o Benício é meu amigo, eu resolvi estudar as teorias gramscianas de processo participativo, e tem a democracia representativa e a democracia participativa, que são duas coisas bem diferentes. O processo participativo na democracia representativa, o segundo plano, o plano diretor de Porto Alegre de 79, tinha um conselho diretor que tinha 4 representantes de comunidades, além de IAB, CREA, Escambau. O plano foi feito por universidade, etc., etc., e havia uma lista imensa. Eu até pedi um relatório para o lotário, e eu tenho o quê? Os itens que nunca poderiam ser aprovados pela prefeitura sem ser ouvida a comunidade. Então, você tinha o plano e escutava a comunidade. E a comunidade dizia, não quero, então se não quer, tudo bem, não vai ter. Mas a quantidade de itens que eram submetidos às representações, aos debates lá, é muito grande. Eu tive uma experiência muito boa em Canoas, quando nós fomos fazer o Transurb. Nós pedimos... Canoas é uma cidade sacrificadíssima. Passa trem, passa BR, ela é toda cortada. E agora ia passar mais um tal de Transurb no meio da cidade. Obviamente, a oposição foi contra, disse que tinha que fazer um túnel. Fazer um túnel para trem debaixo de Canoas inviabilizava o empréstimo que a gente tinha, aumentava, nós não íamos conseguir dinheiro para fazer trem. Aí, então, a solução foi, então, passa por fora da cidade. Disse, pô, mas por fora da cidade não tem passageiro. Vamos negociar. E nós passamos 6 ou 8 meses negociando. O Jorge de Biage fez aquele projeto com passagens, entradas, tentando articular, tentando minimizar o barulho. Nós acabamos descobrindo que o barulho era bem inferior do que uma moto que ligasse e saísse de noite andando pelas ruas. Então, eu vejo a participação nesses processos como essencial. Mas antes eu vejo que nós temos que ter alternativas para serem decididas. Tem áreas que pode ser decisão absoluta, mas tem áreas que tem que haver negociação, tecnologia tem que ser revista, a proposta pode ser reconstruída, a proposta pode ser melhorada. Agora, quando entendo a democracia participativa como a comunidade decide o que ela vai fazer, eu me esqueço que ela está no meio de uma cidade, que eu sou prefeitura, que eu não tenho dinheiro suficiente, eu tenho limitações técnicas, o bairro está dentro da cidade, então, de repente, eu tenho que passar uma avenida por dentro do bairro, e não é possível que a comunidade me feche aquela avenida, porque ela é ligação de 2 áreas que eu não posso fazer, entrar pela área agrícola para fazer isso. Então, esse equilíbrio do participativo, a democracia participativa, no ponto de vista gramsciano, seria aquela que tudo é decidido pela participação em assembleísmo. Aí eu vou dar uma, vai me perdoar, eu fui a Cuba em 63 e ouvi uns 7 discursos do Fidel, um discurso do Che Guevara, e o Fidel dizia, o assembleísmo está acabando com a Revolução Cubana. Então, o limite da eficácia governamental e da gestão pública tem que ser posto também num ponto de equilíbrio com a democracia, com a consulta participativa, que não é democracia participativa. O PT fez o orçamento participativo, mas é um pedaço do orçamento que é decidido naquela comunidade. Isso é viável, mas isso é uma inserção do participativismo numa democracia representativa, porque quem está decidindo é o executivo e o legislativo. Então, esse ponto de equilíbrio eu acho fantástico. E hoje, nas novas tecnologias, nós chegamos na revolução digital, nós chegamos numa crise absoluta. No dia que o presidente do Twitter decide que o Trump não fala mais no telefone dele, eu estou com uma inversão absoluta de poderes. Então, tudo isso vai nos levar...
essas reuniões que nós estamos fazendo online, um sistema desses para tomar decisões é muito mais democrático que essas reuniões participativas, que entram 3, 4 grupos, botam 200 pessoas lá dentro e decidem no interesse dele. Eu participei de várias reuniões de processo participativo aqui em Brasília, que de repente entrava um distrital com um ônibus carregado de 60 pessoas, um sujeito que tinha a voz mais tronitruante que eu já escutei na minha vida, e ele acabava com a reunião participativa pelo poder da presença. E isso é usado por comunidades, pelo setor privado, por grupos de interesse, por grupos religiosos, pelo que você quiser. Então, é possível que os novos meios de comunicação, internet, isso que nós estamos falando, eu podendo ver e conversar consigo sobre coisas que são de interesse comum, isso vai abrir novos canais de comunicação extremamente ricos. E eu acho que o processo participativo vai passar por essa revolução das tecnologias de comunicação. Não sei se respondi a sua pergunta, mas o meu entendimento é esse. Tem que fazer um amálgama, correto. Exato. Pessoal, nós fixamos assim o nosso tempo de reunião em 1 hora. Pode estender. Sei, não há dúvida. A discussão está muito interessante. Eu apenas quero chamar a atenção sobre isso. E também pelo fato de que a ideia é divulgar esses vídeos, né? Esse está sendo gravado. Aliás, houve um problema técnico aí, porque inicialmente nós pretendíamos fazer a live através do Facebook. E o Facebook havia cancelado minha conta, por uma razão de procedimento aí e tal. Se nem o Trump consegue reverter essa decisão, eu muito menos. Então, nós, enfim, executamos este plano B graças à disponibilidade do Junico. Mas esta live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, a questão do tempo de 1 hora também é um limite, digamos assim, uma certa prática, né, que se pretende adotar daqui para frente. Mas, enfim, isso não vem em prejuízo de alguma questão que alguém ainda queira colocar. Eu só vou pedir licença, Renato, que daqui uns 5 minutos eu preciso falar com outro Sem problema. Também, brasiliense adotado lá, o companheiro Zanetti, daqui uns 5 minutos. Agora estou ouvindo o companheiro Franciscone e o Carlinhos, que estão em Brasília. Tá, vou ter que falar com o Zanetti daqui uns minutos, vou pedir licença daqui uns 5 minutos. Obrigado. Ah, ok. Sem problema. Mas então, assim, ó, eu quero repetir um pouco o que eu já falei antes. Eu acho que esse debate ele é um debate... Carlinhos está com a mão levantada, Renato. Desculpe, eu não tinha observado. Carlinhos, então, por favor. Bom, nós tivemos mais uma demonstração aí de que o Franciscone antecipa as perguntas. Quando ele falou da questão do Twitter, da inversão que representa o Twitter sequestrar a palavra do Trump, por mais asneira que seja. A questão da informação que está tão na moda agora, né, tão em debate, a importância da informação para as decisões públicas e para o funcionamento dos mercados é uma coisa tão intensa, tão pesada, né, que lá no meados do século XIX, o principal economista inglês, o Jevons, né, ele dizia que não devia ter hospital público, porque senão o operário ia ficar doente e não ia se preocupar com a própria saúde, porque a saúde pública ia cuidar da saúde dele. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo cara defendeu a estatização dos telégrafos. Por quê? Porque ele dizia que a igualdade no acesso à informação era crucial para o funcionamento do mercado. Isso aí é desde praticamente que o mercado capitalista existe, isso vale. Como vem acontecendo no caso do Twitter, o que está acontecendo agora na questão das informações é que a gerência, o controle sobre os dados se tornou tão volumosa e tão crucial, né, que meia dúzia de empresas praticamente sequestraram a produção e a gestão de informação na sociedade. Né? Prova disso, a questão quando se fala em cidades inteligentes, se fala de cidades inteligentes
não é tanto a cidade que é inteligente, né? Tem uma empresa de tecnologia da informação que acapara esses dados todos, né? Gere esses dados e apresenta soluções urbanas, né? É isso que a IBM propõe fazer, é isso que o Google vem propondo fazer. Então, eu perguntaria, e ao mesmo tempo se buscam algumas soluções. Outro dia eu estava conversando com o Renato e estava comentando com ele que em Helsinki, na Finlândia, está sendo feita uma experiência justamente de como preservar a capacidade da prefeitura de gerir os dados sobre políticas urbanas, né? Eu perguntaria se o Francisconi, como ele vê isso, se ele está acompanhando essa questão, como ele vê a questão de preservar a capacidade do poder público em escala municipal de gerir os dados na busca de soluções urbanas. Era isso. Olha, Carlos, você pegou um tema que está sendo debatido há exatamente 10 meses, todas as quintas-feiras, por um grupo do INSPER que eu participo. Essa questão, prefeitura, por exemplo, de Fortaleza, que é uma prefeitura do PT, ela fez um sistema digitalizado de gestão urbana dentro de Fortaleza, que o tratamento do mais pobre ao mais rico, naqueles processos que precisava de um sujeito, precisava ir à prefeitura, às vezes precisava pagar uma propinazinha, está tudo sendo resolvido de uma maneira absolutamente democrática, participativa, no bom sentido, num dos sentidos que a gente pode dar a palavra participativa, eficiente. E se foi um setor, a empresa privada que fez, ela fez para defender o interesse público. Para mim, eu sou meio chinês, não me interessa a cor do gato, me interessa que o gato como o rato. Se vem do setor, se é uma empresa pública ou privada que faz, eu não sei, mas se ela atende ao interesse público, ela passa a ser extremamente importante para o setor público. Eu, há poucos dias, resolvi abrir o sistema SUS. A minha mulher, que inclusive que abriu a qualidade do sistema SUS, que está em via digital, que você pode acessar para qualquer tipo de serviço que você queira, a digitalização está perfeita. Pode ser que o serviço, quando entra na área humana, tenha deficiências muito sérias, mas o marco digital que foi feito para saúde pública, e aí eu tenho um amigo que mora em Vitória, a Prefeitura de Vitória fez um sistema para atendimento dos pobres das periferias, poderem marcar horário por telefone, fazer diagnóstico por telefone, etc., etc., que é de uma qualidade que se o SUS, se outras prefeituras resolvessem repetir o SUS, aquela plataforma digital ali seria um escândalo na melhoria da saúde pública brasileira. E, por último, o Ministério de Ciência e Tecnologia, nós estamos assistindo um negócio muito interessante. Dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, o pessoal tradicional do planejamento urbano continua querendo fazer planejamento na base de rede e hierarquia de cidades, processo isso, plataforma aquilo, etc., etc. E o Ministério de Ciência e Tecnologia está investindo enormemente em plataformas, tem uma carta aos brasileiros que eu recomendo a leitura, em tudo aquilo que diz a qualidade de vida do brasileiro. E tem um montão, uma série muito grande de itens que são dedicados à melhoria da gestão urbana. Então, nós hoje temos, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, um grupo de técnicos que eu não conheço, sei quem são, tem apoio até do governo alemão, criando plataformas, segundo tipologias de demanda para melhorar a gestão pública, que eu, inclusive, estou escrevendo um artigo agora sobre as 7 políticas nacionais de desenvolvimento urbano que o Brasil já teve, e sugerindo que a revolução digital vai criar um novo padrão de política brasileira. Não é mais o governo de cima para baixo, mas uma oferta para todos os níveis poderem melhorar a partir da sua iniciativa. Se o prefeito quiser tomar iniciativa, ele não precisa pedir para o Estado ou para a União. Ele vai lá, pega na prateleira aquela melhoria no projeto de parques da cidade ou de ciclovia e faz isso.
Esse novo cenário que abre, eu acho que está dentro muito da tua pergunta. Estou tentando responder a tua pergunta. Eu estou extremamente, apesar que eu já estou chegando aos 80, eu estou extremamente com muita esperança que vai haver uma nova base seminal, que eu chamo isso, uma nova seminalidade para a gestão urbana brasileira, para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos aí um novo tema de debate, viu? Gostaria de fazer uma pergunta rápida aí. Em primeiro lugar, brilhante a sua exposição. Vou passar a ler o que o senhor realmente está escrevendo, né? E foi um prazer realmente tê-lo aqui. Tem uma tese sobre a cidade que é muito ligada ao Partido Socialista aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem uma certa tradição nisso desde o Bernardo. Na verdade, o orçamento participativo começou em Pelotas, com o Bernardo Souza, que na época era do partido. Isso foi desenvolvido em Passo Fundo, né? Entre outras coisas, pelo nosso amigo Citolin, no governo do DIP, quando o DIP foi prefeito, que é o tema do desenvolvimento endógeno, ou seja, pensar a cidade, e aí pensar a cidade a partir do desenvolvimento. Isso. Então, acho que esse é um tema importante, porque ele demonstra, por exemplo, o fracasso de Rio Grande, do estaleiro de Rio Grande, e o sucesso de Passo Fundo, que utilizou os elementos, recursos existentes na cidade. E o que era pura e simplesmente o Zafari virou uma cidade com várias operações aí de variedade industrial no processo. Então, minha pergunta, sendo assim mais direta, tem a ver com o que o Carlinhos disse. No passado, Porto Alegre foi uma cidade industrial extremamente importante. Então, o centro de, digamos assim, de endogenia econômica da coisa tinha a ver com os alemães, aí, o Dr. Gerdau, o Thomas Hermann, e vai. Né? Sim. E muitos outros, né? Estou citando alguns aqui, mas tem muitos outros. Mas a cidade mudou. Né? E hoje, eu acho que existe uma outra visão econômica da cidade. Isso foi muito claro, né? E que se a exportação não for maior que a importação, a cidade decresce. E Porto Alegre é uma cidade que decresce e tem um PIB per capita cada vez mais problemático. Né? Eu disse isso ao Melo, né? Num tempo atrás, quando eles diziam que o Rio Grande do Sul, que o Porto Alegre era maior IDH. IDH realmente talvez seja, mas o PIB per capita, a riqueza, era 54. E aqui o que progride ultimamente tem sido o tráfico de drogas. Então, minha pergunta é, o que o senhor vê que é a endogenia econômica de Porto Alegre, a partir da qual a gente poderia fazer uma outra vertente? Um exemplo disso uma outra vertente é Florianópolis, né? Que lá tem o Carlos Alberto Schneider, dependendo da ideologia política. Quando eu estudei engenharia mecânica, o setor de TI lá era 0,0. E tudo era realmente turismo, não é verdade? Hoje, o ICMS de Florianópolis, em termos realmente de TI, é maior que o turismo, embora os caras tenham feito um conjunto de coisas absolutamente complicadas do ponto de vista, digamos assim, do meio ambiente, etc, etc. Então, o que o senhor pensa desse tema da endogenia? Em vez de pensar mobilidade, pensar primeiro o centro econômico da cidade. E, ao redor dessa visão de economia, construir a mobilidade, construir os eixos, enfim, todo o debate. Como é que o senhor vê esse tema? Bom, obrigado a sua pergunta, muito obrigado pela gentileza e pelas informações. Eu vou citar 2 exemplos, aí eu caio em Porto Alegre. O primeiro exemplo é Caxias. Caxias não tem nenhuma condição, do ponto de vista da teoria econômica, da teoria regional, da teoria geográfica, para ser o polo industrial que é. Quem fez Caxias foram os caxienses. Essa eu acho que é a endogenia que o senhor está se referindo. O segundo aspecto que eu vejo hoje, nos dias de hoje, é que vai estar na revolução digital e vai estar na qualidade de vida a possibilidade de Porto Alegre. A qualidade de vida de Porto Alegre tem que melhorar. Porto Alegre, a endogenia ambiental de Porto Alegre é ruim. Porto Alegre é uma cidade feia, que precisa melhorar a qualidade de vida. E por que eu digo isso?
Porque quando o Lerner resolveu partir da etapa de transporte, qualidade de vida e tudo isso para industrializar Curitiba, uma das razões que os franceses botaram as fábricas lá e os suecos é porque a qualidade de vida, espaços verdes, comércio, tratamento de ruas, segurança, era extremamente diferenciado no Brasil e na América Latina. Então, a qualidade de vida para endogenia de qualidade tem uma relação direta. Para a droga não faz diferença, mas a droga está chegando em todas as cidadezinhas do Brasil. Bom Jesus, que é uma cidadezinha mínima, morreram 16 pessoas há 2 anos atrás assassinadas, 14 foram por droga, né? Então, a droga é um problema que o governo está brincando de mocinho e não está querendo enfrentar como é necessário. Mas, na questão da endogenia, eu sigo a sugestão do Renato, vamos ter um foco, vamos ser os melhores em alguma coisa, é impossível ser melhor em tudo. Vamos criar um valezinho do silício, ali em Navegantes, estou exagerando, mas a imagem é essa. E, por outro, tem que cuidar da qualidade de vida, porque se não tiver qualidade de vida, você não atrai população. O turista que vai ao Rio Grande do Sul hoje, Porto Alegre é onde ele muda do ônibus do avião para o ônibus para ir para a serra. Porto Alegre não tem nenhum atrativo, e podia ter na área central, no porto, no parque, podia ter ciclovias ligando o parque, fazendo toda a zona sul, e ter onde deixar a bicicleta quando chegar no mercado. Tudo isso são carinhos. Eu acho que o Jânio quase foi um grande prefeito porque ele era uma grande dona de casa. Ele ficava caminhando na cidade reclamando porque tinha carro estacionado em cima da garagem. Por que não colheram lixo aqui? Por que não fizeram aquilo? Então, a cidade é uma grande casa que o prefeito tem que estar no macro e no carinho do micro, dando uns petelecos nos filhos de vez em quando, para eles se educarem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que a endogenia é fundamental. Os exemplos de endogenia estão aí, mas no mundo de hoje, qualidade de vida da urbana é fundamental também para atrair grandes setores inovadores. E a universidade está aí para ser usada. Muito bom. A discussão sobre transporte nos transporta para vários outros temas. É meio fraca essa, mas enfim, a ideia é essa. Ou seja, nós entramos em vários temas aí para debates futuros, né? Não há dúvidas. E mostra que, como eu mencionei antes, eu acho que essas questões elas estão começando a sedimentarem, né? Estão começando a assumir uma concretude que até pouco tempo atrás não se visualizava. Tá? Pessoal, eu proponho encerrarmos o nosso debate aqui. Tá? Ele terá continuidade, não há dúvidas. Como eu mencionei, ele vai ser divulgado nas plataformas do YouTube e do Facebook, e a partir daí, certamente, nós vamos colher interações e vamos ver essas ideias gerarem resultados, debates, né? Cruzamentos de pontos de vista, etc. Quero agradecer imensamente ao Franciscone pela sua disponibilidade, ao Carlinhos, da mesma forma, e deixo a palavra a cada um de vocês, se quiserem fazer uma saudação final aí. Olha, Renato, é duro a gente morar em Brasília e não poder estar aí do teu lado, ajudando a pensar e tudo isso. Eu queria agradecer muitíssimo pela oportunidade que você deu e agradecer a todos que fizeram perguntas e que somos todos parceiros, trabalhando junto, ombro a ombro. Todos têm o que dar, todos sabem bastante pela experiência que têm para construir uma Porto Alegre melhor. Eu tenho muita esperança no Melo. Ele fez, quando era vereador, um seminário que eu participei, que foi extremamente interessante, sobre o futuro de Porto Alegre. E ele, então, um político raro, aqueles que pensa no futuro e agora está com a faca e o queijo na mão para colocar as coisas em ordem. Muito obrigado ao teu convite, muito honrado mesmo, muito satisfeito. E eu te agradeço muito a ti, ao Carlos, pela lembrança e a todos que participaram. Obrigado. Bom, eu rapidamente agradeço o convite e agradeço principalmente essa aula do Franciscone,
que mais uma vez nos dá um panorama e uma profundidade, principalmente uma perspectiva das questões relativas à questão urbana e ao planejamento, inclusive em escala nacional. Obrigado, Franciscone. Obrigado pela tua atenção, pela gentileza. Nos vemos. Afinal de contas, somos vizinhos. Obrigado. Obrigado, Renato. Tá bom. Obrigado Um grande abraço, hein? Vamos encerrar.